Oi! Você já viu uma fração onde o denominador é uma raiz? Como, por exemplo, 1/raiz de 2. E ficou sem saber o que fazer quando isso acontece? Hoje eu vou ensinar a vocês como transformar essa fração em que o denominador é um número irracional em uma fração equivalente, onde o denominador ele vai ser racional. Esse processo é o que nós chamamos de racionalização e é muito utilizado, principalmente nos anos do 8º e 9º ano do ensino fundamental, mas continua sendo usado lá no ensino médio também. Então, nós teremos dois casos. No caso 1, são essas frações parecidas com essa que eu coloquei aqui, onde essa raiz, que é um número irracional, ela aparece lá no denominador e apenas uma raiz. Então, vou colocar aqui um outro exemplo. Vamos supor 3 por raiz de 5. Não é convencional deixar essa fração com a raiz do denominador. Não é que não pode, não é que está errado, mas se você faz lá, resolve uma situação, problema, um cálculo, e no resultado aparece esse número, não é comum deixarmos assim, porque fica mais simples se esse número irracional aparecer lá no numerador, na parte de cima da fração, e não da parte de baixo. Por isso que existe esse processo, tá? Então, vamos lá, ó. O que eu vou fazer? Eu preciso utilizar uma estratégia onde eu escreva uma fração que seja equivalente a essa. Isso é, que tenha o mesmo valor, mas que seja escrita de uma forma diferente. Eu preciso retirar essa raiz irracional daqui. Para isso, eu vou multiplicar essa fração por 1. Porque quando eu pego e multiplico essa fração por 1, o resultado que aparecer aqui vai ser o mesmo. Só que eu não vou escrever 1 exatamente, eu vou escrever o 1 de uma outra maneira. Que maneira que vai ser essa? Colocando aqui uma fração, onde o numerador vai ser essa mesma raiz e o denominador também. Toda vez que eu tenho uma fração que é uma divisão, onde numerador e denominadores são iguais, nós sabemos que essa fração é igual a 1, porque se eu pegar dois números iguais e dividir, vai dar 1. Por isso que eu falo que eu estou multiplicando por 1. Só que eu multiplico por 1 de uma forma ali, digamos, estratégica, tá? Então, multiplicação de fração, eu faço o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Então, lá em cima, 3 vezes raiz de 5, 3 raiz de 5. É muito comum alguns alunos colocarem raiz de 15, só que fica errado, porque esse número não está na raiz e esse número está. Então, são coisas diferentes, eu não consigo multiplicar. Então, eu apenas indico que esses números estão se multiplicando. Já na parte de baixo, raiz vezes raiz, eu posso multiplicar. Então, raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, mas raiz de 25 é um número exato. Então, eu consigo vir aqui e retirar. Raiz de 25 é 5. E a parte de cima, eu só copio. Se tivesse como simplificar o 3 com o 5, eu iria simplificar. Como não tem, o meu cálculo acaba aqui. Embora seja uma raiz, assim, uma fração que tenha mais valores, porque tem o 3, tem a raiz de 5 e tem o 5, na matemática nós consideramos que essa fração aqui, ela é mais simples, principalmente se for preciso transformar esse número em um número decimal, que já seria assunto lá para um outro vídeo. Vamos fazer mais um exemplo? Então, aqui eu vou colocar 2 por 3 raiz de 6. Esse daqui ainda entra como caso 1, porque embora tenha esse número 3 aqui, mas ainda continua aparecendo uma única raiz no denominador. Por isso que eu vou fazer o mesmo processo da letra A. Como eu olho aqui no denominador e tem essa raiz de 6, eu vou multiplicar por raiz de 6 em cima e raiz de 6 embaixo. E vou realizar a multiplicação. 2 vezes a raiz de 6... 2 raiz de 6. Na parte de baixo, esse 3,
eu copio. Embora aqui não tenha um ponto, porque não é obrigatório, nós temos que lembrar que isso é uma multiplicação. Então, vou até colocar o pontinho aqui, ó, para vocês lembrarem. Raiz de 6 vezes a raiz de 6 é raiz de 36. Mas nós sabemos que a raiz de 36 é 6. Logo, eu vou ter que multiplicar o 3 que já estava aqui com esse 6 que surgiu. Então, vamos lá. Em cima, eu só copio. Embaixo, eu multiplico. 3 vezes 6, 18. Esse já é o resultado. Só que toda fração, quando é possível simplificar, nós temos que simplificar. Porque é convencional isso na matemática, para deixar o número escrito de uma maneira mais simples. Então, vejam só. 2 e 18 são números pares. Eu consigo simplificar essa fração por 2. Então, eu venho aqui, ó. 2 dividido por 2 é 1. A raiz de 6, eu copio. Na parte de baixo, 18 dividido por 2 é 9. Esse 1 não é obrigatório, então eu posso deixar a escrita dessa maneira, ou então eu coloco apenas a raiz de 6 e o 9. E prontinho, esse é o caso 1. No caso 2, ao invés de aparecer no denominador apenas uma raiz quadrada, aqui vai aparecer uma soma ou uma subtração de raízes ou de um número fora da raiz e outro na raiz. Vamos para um exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 1 por 2 mais raiz de 3. Então, assim como o primeiro caso, eu tenho aqui uma fração onde o denominador é um número irracional, por causa da raiz de 3. Só que é diferente daquele caso 1, porque aqui tem uma soma. Se aqui eu ver e simplesmente colocar vezes a raiz de 3 em cima, embaixo, fazer a distributiva, resolver, vocês iriam ver que vai continuar com uma raiz no denominador. Então, eu não estou seguindo ali com o meu, cumprindo com o objetivo da racionalização, que é tornar o denominador um número racional, retirar a raiz de lá. Então, aqui nós temos que utilizar uma outra estratégia, que é a seguinte. Como aqui o denominador é 2 mais a raiz de 3, eu vou multiplicar essa fração por uma outra, em que o numerador e o denominador vai ser o conjugado desse denominador. E o conjugado, embora tenha um nome que parece difícil, ele é simples. Basta eu trocar o sinal que aparece aqui no meio desses termos. Então, se aqui é 2 mais raiz de 3, eu coloco 2 menos raiz de 3, em cima e embaixo. Se aqui eu tivesse uma subtração, aqui eu colocaria uma soma. Então, usar o conjugado é trocar o sinal. E agora, eu vou fazer a multiplicação. Novamente, é o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Só que nesse caso, como eu tenho uma subtração, uma soma, eu terei que fazer distributiva. Então, na parte de cima, 1 vezes o 2, 2. 1 vez a raiz de 3, raiz de 3. E pela regra de sinal, eu só mantenho o sinal de menos. Na parte de baixo, vejam só o que vai acontecer. Eu preciso fazer todo esse denominador aqui, né, essa soma, vezes essa subtração. Vou fazer a parte, para vocês perceberem o que acontece. Eu tenho 2 mais raiz de 3, vou colocar no parênteses, já que é uma soma, vezes 2 menos a raiz de 3. Vou fazer toda a distributiva, porque nesse caso, o 2, ele precisa multiplicar o 2 e a raiz de 3. Depois, essa raiz precisa multiplicar o 2 e também a raiz de 3. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos raiz de 3, pela regra de sinal fica menos, 2 raiz de 3. Depois aqui, raiz de 3 vezes 2, os dois são positivos, então mais 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3, como uma é positiva e a outra é negativo, fica menos. Daria raiz quadrada do 9, só que a raiz de 9 é 3.
Então, agora, para continuar, percebam que essa parte do meio nós temos números opostos? Se eu devo 2 raiz de 3 e eu tenho 2 raiz de 3, isso daqui me dá 0. Então, o que que sobrou? 4 menos 3, que é 1. Logo, o que que a gente percebe? E isso é um conteúdo que provavelmente vocês já estudaram, que geralmente é visto lá no 8º ano do ensino fundamental. Quando eu tenho um binômio vezes um binômio, que eles são quase a mesma coisa, né? Só que aqui no meio um é positivo, o outro é negativo. Quando eu faço toda a distributiva, esses daqui que ficam no meio, eles sempre vão ser cortados ali, sempre vai dar 0. Então, o que na prática nós podemos fazer quando nós sabemos disso? Ó, vou voltar lá. Ao invés de só colocar o resultado, que eu poderia, eu vou mostrar o que nós fazemos na prática. A gente não faz isso daqui, ó, a parte. Nós fazemos o primeiro valor vezes o primeiro valor, logo 2 vezes 2, 4, mais com menos, que dá menos, e raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que eu posso colocar raiz de 9 e só depois resolver, ou eu já coloco, raiz de 9 vale 3. Então, eu vou ter 2 menos a raiz de 3 em cima, e 4 menos 3, 1. Como na fração não é obrigatório colocar 1 no denominador, eu posso simplesmente colocar assim, ó, 2 menos raiz de 3. E aí acaba. Vamos fazer mais um exemplo? No exemplo B, eu tenho essa fração, 2 por raiz de 5 mais 1. Então, novamente, como eu tenho uma soma no denominador, eu vou multiplicar pelo conjugado. Então, eu vou colocar aqui raiz de 5 menos 1 em cima e também embaixo. Feito isso, vou fazer a multiplicação. Então, lá em cima, 2 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5. Menos 2 vezes 1, 2. Na parte de baixo, ó, eu vou pensar daquela maneira que eu falei para vocês. Nossa, como aqui tem uma soma e uma subtração, só que são os mesmos números, então eu não preciso fazer toda a distributiva. Basta eu fazer o primeiro vezes o primeiro e o segundo vezes o segundo. Então, raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Mas eu já sei que a raiz de 25 é 5. Então, eu vou colocar direto 5. Mais com menos, menos. E 1 vezes 1, 1. Resolvendo, eu tenho 2 raiz de 5 menos 2, que eu só copiei. E embaixo, 5 menos 1, 4. Esse daqui já é o resultado, mas percebe que eu só tenho números pares aqui fora da raiz, tá, gente? Ó, esse 2, esse 2, esse 4. Então, eu consigo simplificar essa fração. O número que está lá dentro da raiz, nós não simplificamos, porque eu só consigo operar ele, multiplicar, dividir, com uma outra raiz. Então, não é o nosso caso, a gente sempre olha para quem está fora. Como todos são pares, eu vou simplificar essa fração inteira por 2. Vou colocar aqui embaixo, ó. 2 dividido por 2 é 1, então 1 raiz de 5. Lembrando que esse 1 não é obrigatório, porque ele está multiplicando a raiz aqui, eu poderia deixar apenas raiz de 5. 2 dividido por 2, 1. E 4 dividido por 2, 2. E feitinho. Então, aquela raiz que tinha um denominador irracional, agora, aquela fração que tinha um denominador irracional, agora é uma fração onde o denominador é racional. E é esse o processo da racionalização. Então, espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!